Oi, tudo bem a todos vocês do canal que me seguem aqui no Instagram, Vamos Falar da Palavra. Hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, a Alessandra. Ela que é formada bacharel em administração, terceiro ano de psicopedagogia e também ela é analista corporal. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo certo. A Jennifer já me apresentou. Meu nome é Alessandra, casada. Eu tenho 3 filhos. Trabalho com desenvolvimento humano. Então, desde os meus 14 anos, eu já estou envolvida com desenvolvimento humano. Infantil, adolescente, jovem. Também depois que casei, né? Com casais, adultos, solteiros, enfim. Esse foi um público mais voltado na igreja. E a partir de 2019, eu comecei a estudar sobre análise corporal. E a análise corporal, ela explica, através do formato do corpo, como a mente da pessoa funciona. Então, explica como a pessoa sente, pensa e age. É muito interessante, então, todo esse processo que você teve, então, desde os 14 anos, e é muita experiência que você pode trazer para nós aqui para unir com um assunto que eu vou abordar agora, que vai ser muito importante para os dias atuais, onde a gente vê mais pessoas depressivas, desanimadas, e isso tudo vem de algo que está dentro de nós. O tema é quem eu sou ou quem sou eu, aquilo que você tem dentro de você, mas você nem sabe, ou às vezes você acha que você mesmo se rotula por causa de alguém que rotulou você de alguma forma, e você esquece o que você realmente é. Você precisa achar a sua identidade, você precisa achar aquilo que você construiu em você, e você precisa colocar isso para frente para que a sua vida ande da maneira que ela deve andar. Então, Alessandra, eu gostaria então de falar dois versículos, porque nós vamos unir com a palavra de Deus. É a ciência e a palavra de Deus andando juntas para instruir você naquilo que você precisa. Então, vamos começar com Jeremias 29:11, que diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Também Romanos 8:37, que diz: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Alessandra, nos conta um pouquinho aí como que esses versículos podem descrever a nossa identidade também, desde a nossa formação, daquilo que o nosso corpo pode traduzir para outras pessoas e passar aquilo que nós somos ou achamos que somos, daquilo que nós vivenciamos, ou as pessoas rotularam e nós acabamos nos prendendo ao que as pessoas dizem de nós. A gente fala de lógica da vida. A gente fala de 3 pessoas que interferem no desenvolvimento da criança e depois na fase adulta também. Quem são esses 3 personagens? Deus, pai e mãe. Então, Deus, ele é o criador de tudo. Muitas pessoas chamam de criador, algumas pessoas chamam de universo. Cada um tem a imagem de Deus que aprendeu com pai, com mãe, com religiosos. Mas na Bíblia, ela diz que Deus tem pensamentos bons sobre a gente, pensamentos de paz e não de morte. Então, no decorrer da nossa vivência, da nossa experiência com pai, mãe, tio, professores de escola, essa identidade, esses pensamentos que são colocados criança, adolescente, depois jovem, eles vão se deturpando. Por exemplo, Deus diz que tem pensamentos de paz, pensamentos bons. E quando a criança está se desenvolvendo, dependendo do ambiente que ela está vendo, começa alguns tipos de traumas, alguns tipos de retraumatização. Algumas palavras são lançadas ali que a criança perde essa identidade original, que é vida, são palavras de morte. Quando tu expressa para uma criança, para um adolescente, até mesmo para o adulto, que ele é incompetente, que ele é burro, que ele não sabe fazer nada, que ele não presta para nada, que não deveria ter nascido. O que vai ficar fixado no pensamento da criança? Eu não presto para nada. Logo, se eu não presto para nada, a minha identidade já foi corrompida. E a identidade corrompida
que não está vinculada lá com a identidade original, que foi Deus quem criou, a imagem e semelhança dele, os pensamentos dele são bons, não são de morte, são pensamentos de vida, nesse meio do caminho tem pai, mãe, parentes, professores, Estado, tudo, e diz que aquela criança não é aquilo que Deus disse que ela é. Dando para a parte da análise corporal, dentro da análise corporal a gente fala sobre traços de caráter que forma no útero até por volta dos 5 anos. E como é que forma esses traços de caráter? A partir de traumas, eventos que aconteceram ali que marcou aquela criança. Por exemplo, no útero forma o esquizoide. Ele é formado através do sentimento de rejeição. A mãe está preocupada, o bebê vai nascer, não tem condição financeira, o pai abandonou, a mãe ficou preocupada com o enxoval que tem que fazer, o bebê ali se sentiu rejeitado. Mas foi a sensação que ele teve. Aí a gente pergunta, Deus rejeitou essa criança? Não, Não rejeitou. A mãe rejeitou essa criança? Algumas até não. rejeitam, mas foi a Uhum. sensação que aquela criança teve. Estou dando só um exemplo de um traço, são 5 traços. Ao longo do crescimento e desenvolvimento dessa criança, ela vai passar por várias retraumatizações, onde ela vai se sentir rejeitada. E se nesse meio do caminho não tiver alguém para orientar ela já perdeu a identidade original dela. Geralmente a criança ali que ela se sente rejeitada, ela vai procurar vida, ela vai entender que Deus tem pensamentos bons a respeito dela, que Deus proporcionou toda a vida para ela buscar na vida. Não, as pessoas que têm esse traço vão se fechar, vão se isolar, não vão nem querer buscar a vida. Dando continuidade, né? Falando das 3 principais figuras ali no desenvolvimento ali da criança, que é Deus, pai e mãe. Então, quando aquele bebê está sendo formado na barriga, até um mesinho, que é a fase ali que a criança nasceu e ainda está começando a amamentação. Então, se aquela criança ali se sentiu rejeitada e não foi ensinado para ela depois, conforme ela foi crescendo, a lidar com esse sentimento de rejeição, ela vai ter pensamentos ruins sobre ela mesma. Ela não vai querer incomodar, ela vai querer sempre ficar isolada num quarto, ela não vai querer socializar, porque o problema maior da pessoa que ela tem essa dor da rejeição é isso, ter o contato com as pessoas. Então ela vai ser uma pessoa que vai ser mais reservada, eles vão chamar de tímida, ela vai ter medo de expor uma ideia e sentir aquela dor da rejeição. E como não foi ensinado a verdadeira identidade dela, não foi ensinado que por mais que ela tenha minimizado o traço esquizoide, ela tem aquela dor da rejeição, mas também ela tem recursos, ela tem habilidades, que é a criatividade, vai ser uma pessoa mais racional, ela não vai ser muito emotiva. E por ela ser diferente das pessoas, falas que vão falar para ela ali vão ser de você não sabe de nada, você é um burro, você. Agora pensa um esquizoide que é racional, criativo, ser chamado de burro. Só que esse foi o pensamento, foi a fala de alguém importante para ele, que é o pai, a mãe, ou o responsável, ou as pessoas próximas. Conforme tu falou ali o versículo da Bíblia, ele diz que Deus não tem pensamentos ruins. Ele não fala que a gente é ruim. Ele tem pensamento de vida. Então aí começa essa distorção. Aqui eu falei só do traço esquizoide. Mas como eu digo, tem o traço oral, tem o traço psicopata, masoquista e o rígido. Todos eles são formados desde da fecundação até por volta de 5 anos com traumas ou acontecimentos que impactaram a vida daquela criança. Por exemplo, o rígido que forma nos 5 anos de idade. Digamos que nessa fase nasceu um irmãozinho. Nasceu um irmão é bom ou é ruim? É bom? Para a família é comemoração. Mas para Sim. aquela criança de 5 anos que está formando o traço, de 4, 5 anos ali, né, que está formando o traço rígido, é a pior coisa que existe. Por quê? Vai roubar a minha atenção. No caso, o papai e a mamãe, ou o responsável, quem está ali perto, não vai mais querer saber de mim. O traço rígido, ele é competitivo. Então, ele vai acabar competindo por aquele irmão. E nessa fase, que é a fase da competição, o traço rígido, ele começa a ver o mundo em pares. Papai, mamãe, gatinho, gatinha. E ele vai buscar o par dele. Mas não um par
com conotação sexual. É o par de estar junto. Esse é o meu par, é quem vai ficar comigo, quem vai cuidar de mim, quem vai me proteger. Então, ela vai começar já uma disputa com a mãe pela atenção do pai. Poxa, agora eu tenho que disputar o meu pai com a minha mãe, e agora vem o irmão ainda para estragar tudo? Então, isso não é uma coisa ruim. Só que para a criança, naquele momento, é uma situação que para ela é traumática, é de dor, aonde forma a dor do rígido, que é a traição, a troca ou a exclusão. Então agora eles vão me excluir para cuidar desse bebê, então agora trocar por esse bebê, agora meu pai me traiu com a minha mãe, porque ele dá mais atenção para minha mãe do que para mim. Então, para a criança, então qual que vai ser a imagem, a identidade que ela vai criar ali? Eu preciso ser perfeita, eu preciso ser extremamente competitiva, eu preciso ser mais, sempre ser mais para os outros. Vejo para que as pessoas me apreciem, para que as pessoas não me troquem, para que as pessoas não me excluam. Né? Quando ela se põe no recurso, entende que ela tem uma habilidade, que Deus criou ela com essas habilidades, quando for formado o traço dela ali, que ela tem essas habilidades, ela vai entender, não, eu posso ser competitiva? Pode. Numa maratona, vou ganhar essa maratona, num ciclismo, na academia, competindo lá com as outras pessoas que estão correndo na esteira, ou puxar mais peso, porque o rígido, ele tem o corpo moldado para isso. Quando a gente fala em corpo explica, a gente diz que o formato do corpo, ele explica a mente. E o rígido, ele é mais harmônico, ele tem mais massa muscular, justamente para ser competitivo, para ser escolhido, não ser excluído. Essa fase sofreu essa dor, ainda escutou que era incompetente, que era lento, que era burro, um rígido, escutar tudo isso, ele que quer sempre ser perfeito, escutar tudo isso, feriu ali já a identidade, já colocou na dor. Dependendo do tanto tempo que fica na dor, começa a atingir o corpo, não só o emocional, mas o físico também. Só que se tu for voltar lá na Bíblia, volta a dizer, Deus falou que eu tenho pensamento de paz, tenho pensamento bom, tenho pensamento de vida. Então, no decorrer da Bíblia, é isso que a palavra de Deus nos traz. Nesse meio do caminho, ensinar um Deus errado, um Deus mau, que pune, que se tu não for perfeitinha e certinha, você vai para o inferno. Os pais irresponsáveis ali que eram para ensinar essa criança a lidar com seus traumas, a ter uma inteligência emocional, não tinha inteligência emocional nem para eles próprios, e é onde feriu o quê? A identidade, o pensamento, aquilo que a pessoa pensa dela mesma foi induzido pelas pessoas que ela convivia na infância. A gente consegue, então, ver dois exemplos claros de pessoas que uma entendeu sua identidade e a outra não. Quero citar Josué 1, né? Se você quiser ler do versículo 3 ao 6, que diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus chamou Josué quando Moisés morreu. E Josué assumiu, o povo assumiu, simplesmente se levantou, que tem uma parte um pouco antes que fala, levanta-te, tem bom ânimo, e ele seguiu, teve bom ânimo e conduziu o povo. Porém, a gente vê também em Gideão, Juízes 6, 11 e 14. O anjo do Senhor aparece a Gideão falando: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deixa bem claro que o anjo já chega assim colocando uma qualidade na identidade de Gideão. Porém, Gideão fala o quê? Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre, né? Ele cita a cidade onde ele morava. Então, todos esses traços que são construídos ali desde pequeno, eles influenciam quando a gente precisa, eles foram colocados à prova. Ambos foram chamados. Um se menosprezou completamente, se colocou, provavelmente, tudo aquilo que as pessoas colocavam para ele, falavam para ele tomou para si e já falou. Por mais que alguém tenha falado, ó, oh, homem valoroso, logo chegou, você é homem valoroso, ele não, eu sou o menor, eu sou mais pobre. Já Josué simplesmente se levantou e assumiu a liderança de um povo após a morte do seu próprio líder. Quando a gente chega na nossa fase adulta e a gente se encontra ainda com todos esses traumas, com todos esses traços aí, sem a gente saber lidar, e vem essa questão de identidade, assim como o Gideão, o que a gente consegue tirar de lição para aprender a
a colocar a verdadeira identidade dentro da gente. A questão de pensamento ali, de mentalidade. Josué, ele tinha certeza que aquilo que foi prometido seria cumprido. Então ele tinha confiança nisso. Ele sempre escutou Deus cumprir as suas promessas. Tanto é que quando eles saíram ali do Egito, Josué provavelmente estava lá junto. Quando teve a promessa que eles iam sair do Egito, Josué estava lá junto, Josué e Caleb. Então ele sempre ouvindo, a gente vai sair, vai encontrar a terra prometida, porque Deus prometeu aquilo. Moisés, provavelmente ele escutava muito o que Moisés falava. E então quando foi para assumir essa terra, para entrar nessa terra, mesmo tendo todos os desafios que tinha lá, foram várias pessoas espiar a terra. E dentre eles, Josué e Caleb. Quando os outros voltaram para dizer a notícia para Moisés, olha, essa terra é de gigantes, os frutos são grandes, a terra é de gigantes, eles vão nos matar. Diferente do pensamento de covardia dos outros que foram ver, Josué e Caleb já tiveram uma visão diferente. Não, se Deus nos prometeu, foi dito aquilo e tendo aquela confiança que eles iam conseguir, entraram na terra prometida, conseguiram aquilo que Deus prometeu. Então, se a gente for analisar o contexto bíblico, né, o contexto da criação, Deus criou o homem, criou os animais, criou tudo e ele falou para o homem dominar sobre a terra. Então, quando Deus criou a terra, ele já criou para o homem dominar. Vai, domina. Tudo que tu quiser está ali disponível, é só tu ir buscar. Então, basicamente, essa foi a instrução do Criador. E que no decorrer ali dos anos, as pessoas foram esquecendo, foram acreditando naquela mensagem que os pais falaram, acreditando naquele contexto familiar. E nesse contexto, o Josué e Caleb, eles tinham a informação, vão lá, conquistem, peguem, é seu, já está ali, só vai lá e conquista. E foi isso que aconteceu. Então, aquele ambiente que ele vivia, a confiança que ele tinha ali no Moisés, fez com que ele acreditasse que realmente aquela terra era deles por direito, então era só lá entrar e conquistar que era deles. E não é uma coisa fácil, porque vamos pegar, trazer para os dias atuais. Quando a gente quer conquistar um objetivo, quando a gente quer conquistar algo, eu vou traçar esses objetivos, eu vou seguir aquilo para conquistar aquilo que eu quero. Vamos dar um exemplo aí de uma coisa que todo ser humano no mundo quer, né? Ter a sua casa própria. Então, se a pessoa quer uma casa própria, Deus já tudo que ela precisava para ela conquistar aquilo. Então, o que ela precisa fazer? Traçar objetivos, seguir os objetivos, encontrar ferramentas que ela consiga encurtar esse caminho para conquistar aquilo. Então, não é assim, eu quero a minha casa própria, ela vai cair do céu, que foi o que aconteceu com o Josué. Eu quero a terra prometida, eu quero uma terra que mana leite e mel, eu preciso conquistar. E o que tem na frente dele? Gigantes. Então, vamos conquistar, vamos lutar para pegar aquilo que é meu. E nós temos então o segundo personagem ali, Gideão, que quando confrontado com a sua identidade de início, ele simplesmente demonstrou aquilo que ele sentia e aquilo que ele provavelmente era visto, né? Como ele era visto por todas as pessoas. Quando o anjo do Senhor aparece, fala que ele é com Gideão, e Gideão é um homem valoroso, ele fala que é o menor na casa do seu pai e que a família é a mais pobre. Quando há esse confronto ali de identidade e a pessoa mesmo já se entristece, já mostra aquilo que ela foi taxada desde a sua infância. Como que você vê o personagem também da Bíblia? Então, no caso da história de Gideão, ele falou que ele era o menor da sua casa. Por que da sua casa? Porque eles viviam em tribo. Então, ele tinha aquela visão, eu sou o menor, a gente é o mais fraco. Gideão, inclusive a gente fez a pesquisa ainda há pouco, significa lenhador. As tribos, eles eram consideradas a menor. Então, ali, ele duvidou. Como assim? Com tanta gente maior, com mais capacidade que eu, por que Deus ia me escolher? Por que eu ia ter que salvar ali o povo de Israel e travar uma luta contra os medianitas? Né? Então, ele teve dúvida de quem ele era, daquilo que Deus tinha proporcionado para ele, e ele teve medo, trazendo para a questão de análise corporal, de dependência emocional. A maioria das travam é a questão da dependência emocional e do medo. Então, a pessoa tem medo, ela trava, mas ela tem medo por quê? Por causa de uma dependência emocional. Então, e geralmente esse medo, como a gente diz, a gente aprendeu, é um equívoco, é uma mentira. Então, você paralisa pelo medo, eu não vou seguir, eu não vou conquistar, eu não vou fazer aquilo
para conquistar aquele objetivo, porque se eu conquistar aquilo, quem que eu vou desagradar? Se eu conquistar aquilo, será que as pessoas vão vir me pedir e eu vou ter que dar aquilo que eu conquistei para outra pessoa e eu não quero dar? Então, daí entra a dependência emocional e o medo. O que pode ser o medo ali? Eu nunca subi nesse patamar, eu nunca dei o próximo passo, eu sei viver até aqui. O daqui para lá é desconhecido. Então, se o daqui para lá é desconhecido, eu prefiro ficar aqui, porque aqui é mais seguro para mim. Então, a gente percebe que ali, no caso do Gideão, ele duvidou de quem ele era, duvidou que ele foi feito à imagem e semelhança do Criador, que o Criador deixou tudo disponível para ele pegar e ele pode fazer o que ele quiser, porque já foi determinado isso, porque ele se considerava o menor, a tribo dele, onde ele vivia, era o menor. Mas para ele considerar o menor, alguém deve ter dito isso, porque ninguém se considera menor por nada. Então, aquela palavra, aquilo que quando ele era criança ele escutou, praticamente travou ele. Tanto é que depois ele pediu vários sinais para Deus para que ele entrasse realmente nessa batalha contra os midianitas. E foram 300 contra 150, 135 mil midianitas, e eles saíram vitoriosos, porque era isso que Deus diz: vai lá e conquista, é teu. Vai lá, luta. A gente está trazendo esses contextos bíblicos, mas eles são muito atuais. Histórias bíblicas, se a gente trazer ela para hoje, é basicamente isso. Uns ouviam coisas positivas, que iam conquistar, que ia dar tudo certo, que ia lá e alcançava aquele objetivo. E outros já não, outros já recuavam, pediam sinais, tinham medo, será que dá, será que não dá? Mas mesmo com todo o medo que ele tinha, ele foi. Ele, não, ele teve medo, ele teve ali, eu sou o menor, mas mesmo assim ele enfrentou aquele medo e foi lá e fez aquilo que ele deveria fazer. A gente pode trazer também essa questão do menor da casa. Ele era o menor da tribo. Já Davi, ele era o filho mais novo, ele era o menor da casa. E ele já não teve esse medo. A hora que ele teve que enfrentar o gigante, a hora que foi prometido que ele seria rei, ele foi. E ele era um jovem. Então ele podia ter o medo ali da juventude, da inexperiência. Mas quando foi dito que ele seria rei, e quando ele teve que enfrentar lá o gigante, ele pegou e foi, porque ele reconhecia que tudo é possível naquele que me fortalece. Então, para ele, tudo era possível no Criador, porque o Criador deixou ali para ele. Isso que acontece na vida da gente. A gente tem a nossa identidade, que é o que o Criador nos fez a imagem e semelhança dele. Ele deixou tudo aqui disponível para nós conquistar, então nada vai cair na mão. Só que para conquistar, a gente precisa superar dependência emocional, precisa superar o medo, a gente precisa superar os traumas e as retraumatizações durante a infância, precisa gerenciar as nossas dores dos traços de caráter, que daí falando em esquizoide é a rejeição, o oral é o abandono, o psicopata é a manipulação, o masoquista é a humilhação e o rígido, a troca, a traição e a exclusão. Então, todas essas dores vêm embutidas no ser humano conforme os traumas ou os eventos impactantes da vida da criança. Então, tudo isso o ser humano precisa enfrentar para poder conquistar aquilo que ele quer. Então, está tudo ali disponível. Você precisa correr atrás, lidar com a dependência emocional, lidar com a falta de ambição, lidar com as dores dos traços, conseguir colocar eles no recurso para poder conquistar aquilo que quer. E se a gente for analisar, todos esses personagens bíblicos, eles tiveram que enfrentar tudo isso. Tiveram que enfrentar a dependência emocional, tiveram que enfrentar o medo, tiveram que enfrentar as palavras que eles ouviam na infância para poder superar e conquistar e mudar essa identidade de covardia, de medo, de essa identidade eu sou o menor da minha casa. Tá, tu pode até ser o menor da tua casa, mas tu tem habilidade. Então usa as tuas habilidades para conquistar aquilo que tu quer. Então não interessa se você é o maior ou se é o menor. Todo mundo tem tudo disponível. Basta se destravar e com questões de dependência emocional, ter uma inteligência emocional, trabalhar a inteligência emocional para conquistar aquilo que já é teu por direito. Então já é teu. Vai lá, conquista e pronto. Para finalizar o nosso assunto, tem mais um tema que eu gostaria de abordar, pegando o gancho de família e a importância do papel de cada um no casamento e dentro de casa, do ambiente familiar. Gostaria de citar Marcos 10, de 7 ao 8, que deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão dois uma só carne. E nós queremos falar então também da personagem Ruth em relação a esse tema de deixar
o homem, seu pai, sua mãe, unir a sua mulher e fazer o seu papel. Nós sabemos que o homem tem o seu papel na família, dentro da casa, e a mulher tem o seu papel dentro da família, dentro da sua casa. Gostaria que você falasse um pouco, porque a gente sabe que Ruth, ela foi casada, o seu marido morreu, ela decidiu seguir a sua sogra para uma terra diferente da dela, né? Ela seguiu a sogra dela para a terra de origem da sogra. Lá ela ficou trabalhando nos campos de Boaz, recolhendo o trigo que caía pelo chão para que ela pudesse assim, se alimentar com a sua sogra. E assim a sogra orientou ela que fosse até Boaz, porque ele é um parente próximo e poderia casar com ela. Porém, Boaz falou que tinha um parente ainda mais próximo que ele. Porém, quando ele foi falar com esse parente, o parente não aceitou comprar as terras de Noemi, que era a sogra de Ruth, e não aceitou casar-se com Ruth. Então, Boaz pôde casar com ela e Ruth então veio a ter uma vida bem diferente daquela que ela estava vivendo, que era, ela teve que vivenciar o luto, a saída da sua própria terra, a companhia de que trabalhar pela sua sogra e assim conseguir ali um futuro com Boaz. O que a gente pode ver também de toda essa parte da importância do papel do homem e da mulher dentro da sua casa. Nessa história de Ruth tem vários fatores importantes, né? Porque Noemi era casada, né? E eles saíram da terra deles e foram arriscar em terras distantes. E lá os filhos dela casaram com pessoas daquela terra. Tinha cultura diferente, tudo era diferente. A crença era diferente. Então eles foram para uma terra e passaram crise lá, passaram dificuldade lá. Então, os homens não conseguiram desempenhar o seu papel de provedor e protetor, e essas mulheres ficaram desprotegidas, desprovidas do cuidado ali do homem. Então, se a gente for analisar biblicamente, o homem provê e protege a família. Né? Então, ele provê o financeiro, ele provê o alimento e protege. Então, a questão da proteção, ela vem do homem. A mulher vem a questão do cuidado, do afeto, né? Dos filhos com o próprio marido. E o que aconteceu nessa situação? As mulheres seguiram seus maridos, foram para uma terra distante. No caso do Noemi, seguiu seu marido, foi para uma terra distante. Lá, os filhos casaram com quem tinha culturas diferentes, uma crença diferente, e passaram dificuldades financeiras. Morreu ali o marido e morreu os dois filhos, e ficou só elas, o Ruth, a sogra e mais uma nora. A nora voltou para a terra dela, voltou para a família dela, e Ruth resolveu vir com Noemi. Se a gente for falar de questão de dependência emocional, tinha muito grande ali, um apego entre as famílias. A questão de o homem não assumir o seu papel, ele deixou faltar coisas para deixaram faltar coisas para as esposas, que ela teve que voltar. Aí, se a gente for analisar pela questão, no caso, tendo a visão da análise corporal, nessa hora, tanto Ruth como Noemi, elas precisaram ser, de certa forma, mulheres guerreiras, elas precisaram ser fortes. Elas voltaram para a terra delas, né? Abandonaram a vida que elas tinham lá naquela terra estranha, foram para a terra de Noemi, no caso, Ruth foi junto, né? Dá um jeito de sobreviver ali. E a cultura da época é que depois que morre o marido, casaria com o irmão ou com um parente mais próximo, né? Teria que assumir Ruth. E ela vai para os campos de Boaz ali, ela colhe ali, ela trabalha para ele. E ali nasce a mulher guerreira, que tem que ter força, tem que trabalhar para poder sustentar ela e a sogra, que já era uma senhora idosa. Só que, apesar de todo esse conflito, tudo isso que aconteceu, Ruth ainda conseguiu casar com alguém bom. Ela conseguiu escolher um homem bom, que ela para casar com um que não quis ela. Então é basicamente o cara falou assim: não, eu não quero casar com ela, não tenho interesse nela, fica para você. Como ele tinha gostado dela, ele se encantou por ela, então ele casou com ela e ali ela pôde ter uma vida boa e ainda proporcionar uma vida boa para a sogra também. Então, apesar de todas as lutas que ela teve, apesar de enfrentar ali uma fase que ela precisou ser guerreira, ela conseguiu reverter isso e encontrar um homem bom, um homem que fosse provedor e que protegesse ela. E claro que nessa questão aí, a sogra, a ex-sogra, nessa questão familiar e costume da época, acabou ali sendo beneficiada, né, com
com essa questão, mas é que a cultura da época também era outra. Eu estou tentando conjecturar uma história com a história de dependência emocional. Mas, de qualquer forma, tanto o Josué, tanto o Gideão, quanto a Ruth, apesar de tudo, ainda conseguiram reverter aquela história deles. Josué poderia ter escutado as pessoas lá, que aquilo era uma terra ruim, e ele não ouviu. Gideão, a mesma coisa, ele teve medo, lutou contra o medo, lutou contra a dúvida, lutou contra eu sou o menor da minha casa, aquela visão distorcida que ele teve dentro dele. E Ruth, mesmo sendo de uma cultura diferente, que acreditava em um Deus diferente, conseguiu reverter essa história dela de miséria na terra onde ela vivia com o filho de Noemi, e mesmo escutando Noemi falar que Deus tinha castigado ela, porque tem um comecinho ali, Noemi diz assim, Deus me castigou. Não, não foi Deus que te castigou, você escolheu ir para uma terra estranha, vocês com seu marido escolheram ir para a terra estranha, arrumaram esposas para os seus filhos que não era da mesma cultura e da mesma religião. Morreu o marido, morreu os filhos, sobrou só a mulherada e tiveram que voltar e ter uma estrutura totalmente diferente. Então, eu acredito que é isso. É quando você luta contra aquilo que foi dito, né, para você, que eu sempre digo assim, ó, tudo aquilo que é ruim, que foi dito para você quando você era criança, adolescente, até mesmo na fase adulta, é uma mentira. É uma mentira que te contaram e você acreditou. Aí eu digo, até quando você vai acreditar nessa mentira que você é incompetente, que você é burro, que você não presta para nada, que você não deveria ter nascido? Até quando você vai ficar vinculado à pessoa que te disse isso por dependência emocional? Então, esquece essas questões, esquece, bota na cabeça, é mentira. Mentiram para mim, eu acreditei, mas agora os meus olhos foram abertos. Então, a gente pode concluir que a nossa identidade, ela parte, então, desses traços de caráter que cada um deles demonstra algo que está ligado a nós e nós temos que ter aí, ó, nos desligar dessas dependências, nos desligar desses rótulos que nos colocaram para que assim a gente possa montar a nossa verdadeira identidade. Eu gostaria que, para finalizar, você falasse para as pessoas um pouco do seu próprio trabalho, o trabalho que você faz como analista corporal. O entendimento pode ajudar as pessoas a darem aquilo que está travando elas, né, de uma forma, eu falo de um jeito totalmente diferente do científico, mas aquilo que está travando ela aí. Essa identidade, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente consegue conquistar tudo. A questão dos traços de caráter, eles são vinculados ao comportamento. Como é que eu descubro o traço de caráter? Fazendo a análise corporal, é analisado o formato da cabeça, o formato dos olhos, da boca, do tronco, do quadril, das pernas. Cada fase tem um formato de corpo diferente. É como se estivesse impresso na pessoa um formato de corpo que é correspondente ao traço. Então, a gente vai falar do esquizoide. O esquizoide estava dentro do útero. Então, o formato de corpo geralmente é magro, né? A pessoa mais alongada, mas tem mais ossos aparentes. E o oral é na fase que a gente fala oral mesmo, é quando tá mamando, é quando tá aprendendo a comer, usando a boca, né? Então a gente vê aquele bebê redondinho, gordinho. Então, os mais fofinhos são os orais, e assim sucessivamente. E eles são, como eu disse, eles são por causa de traumas, ou por causa de alguns impactos que geraram na vida da criança, que imprimiu esse formato de corpo, que daí determina como a pessoa pensa, sente e age. Então, como identificar os traços? Então, eu faço análise corporal, é um gráfico onde eu faço a pontuação dessas partes do corpo. Então, eu identifico, faço a análise, então entrego uma devolutiva, como a pessoa pensa, como a pessoa sente, como a pessoa age, a porcentagem dela de dependência emocional, a porcentagem de ambição, o quanto ela gosta de fazer as coisas e o quanto ela quer que os outros façam por ela. Então, tem várias coisas assim que na devolutiva da análise corporal eu entrego com aquele gráfico. E depois, porcentagem de cada traço. Porque todos nós passamos por todas as fases. Então, a gente tem um pouquinho de cada traço. Só que, por exemplo, assim, digamos que uma pessoa ela tem 30% de esquizoide e 30% de oral. Então, a gente vai ver um conflito ali. O esquizoide é racional, ele não gosta muito de contato com pessoas, e o oral já é o oposto disso. Ele é emocional e ele gosta de contatos com pessoas. Vai dar esse conflito. Horas eu quero estar totalmente isolado, horas eu quero estar conversando com pessoas e perto de pessoas.
Só que isso acontece, às vezes, de uma hora para outra, rápido, assim. É como um filme divertidamente. Quem não assistiu, assista, que vai entender mais ou menos sobre os traços de caráter, né? E justamente aqueles formatos dos personagens são o formato e o comportamento de cada traço. Então, se a pessoa quiser dar continuidade, tem a chave mestra. O que é a chave mestra? A pessoa tem uma dor circunstancial. Digamos que ela se sente sobrecarregada. Mas aonde que ela se sente sobrecarregada e pressionada e tensa? É no trabalho. Tá, o que está acontecendo lá? Vamos entender o que está acontecendo para poder fazer as ações. Eu me sinto muito cobrada porque eu quero fazer as coisas com perfeição, mas o meu chefe pede para eu fazer com mais agilidade, menos perfeição, ou então eu executo várias coisas sem pensar e vou fazendo coisinhas pequenas e acabo deixando a importância, a maior e a mais importante de lado. Então a gente pega essa dor da pessoa, essa dor circunstancial, faz um plano de ação para minimizar esse impacto lá no trabalho. Eu faço análise corporal e chave mestra, e tanto na análise corporal como na chave mestra, a gente trabalha essa questão de dependência emocional, de falta de ambição. Entendi. Então, quem quiser saber mais, quiser te procurar, é no seu perfil, @AlessandraJMSchmidt, certo? Eu quero agradecer a todo mundo aí que participou, que veio entender um pouco mais aí sobre o Corpo Explica, sobre essa ciência que nos ajuda aí dessa forma tão complexa, tão interessante e diferente, né? A gente jamais ia perceber que todos esses tipos de ações que a gente tem estão relacionadas a isso. E nem eu vou para um lugar, sou convidada, tô toda ansiosa, chego lá, eu tô louca para sair. Não vejo a hora de ir embora, não aguento mais as pessoas. Isso aí é ligado aos traços, como você estava falando. À toa, quer muito ir, quer muito conversar, chega lá, meu Deus, quero ir embora. Mas então eu quero agradecer a todo mundo que participou. Tu pode dar aí suas considerações finais e vamos finalizar esse vídeo aí, beleza? Beleza. É justamente isso que você falou. No caso, tem a seletividade também do traço rígido. Então, o oral quer se conectar, quer abraçar, mas chega o rígido lá e diz assim: não, eu não conheço essas pessoas, eu não vou dar confiança, eu quero ir embora porque eu não estou me sentindo à vontade aqui. Não é algo exclusivo e eu também não estou chamando a atenção de ninguém, não sou o centro da atenção. Então, é esses conflitos que acontecem, traços de caráter ali na cabeça, né? É como se fosse mesmo um painel de controle aqui na nossa cabeça e os bonequinhos ficassem mexendo ali, discutindo entre eles, igual o filme Divertidamente. Eu quero agradecer o convite, né? Deixo aqui um grande abraço. Quem quiser conhecer meu perfil do Instagram, pode ir lá, pode me chamar para conversar no direct também. Um grande abraço.